Olá, eu sou Vinícius Rigoletto, produtor do Museu da Língua Portuguesa, e hoje vamos fazer uma visita ao museu. Vamos lá? Olá, Vinícius. Olá, Ed, tudo bom? Seja bem-vindo. Eu vou te apresentar o museu, tá bom? Obrigado, Alguns Ed. espaços. Olá, prazer, eu sou o Ed, sou educador aqui do Museu da Língua Portuguesa. E eu que vou apresentar o museu hoje para o Vinícius e para quem estiver aí também. Vamos lá, Vinícius? Vamos conhecer o museu? Vamos. Mas a gente tem alguns protocolos por conta da Covid, tá bom? Então eu vou pedir para você verificar a sua temperatura aqui com a Jordana. Boa tarde, com licença. Tudo bom? 36,3. E a gente tem alguns recursos que são interativos, pelo toque. E eu vou pedir para você pegar com ela um chaveirinho. Você vai usar esse chaveirinho para acessar esses dispositivos interativos, tá bom? Mas eu te falo quais são. Tá. Todo bom? visitante que chega no museu, Todo afere a visitante ganha um. temperatura e ganha um chaveirinho. Exato. Então vamos lá. Vamos lá? Obrigado, Jordana. Passou pela catraca. Vinícius, todo visitante que chega ao museu, a gente faz um convite para eles fazerem uma imersão. Então é um rito de passagem que existe aqui no museu, que está no elevador. Eu vou pedir para você ficar bem atento nesse elevador. Tem um áudio, esse é o nosso rito de passagem. Quando a gente chegar no segundo andar, que é por onde a gente vai começar a visita, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse rito, tá bom? Combinado. Mas apure aí a sua audição, tá? Eu não sei se você percebeu, mas a gente também tem um espaço que a gente consegue ver todo o museu de dentro do elevador, tá bom? Então o visitante chega e já é surpreendido por Arnaldo Antunes. É um convite do Arnaldo Antunes para que você entre nesse universo, que é o universo da língua, o universo das palavras. Você consegue entender alguma dessas palavras? Sim, sim. Eu não consigo entender o significado. Mas qual que você conseguiu entender? Ele fala sobre a língua viva? Mais ou menos. É? Na verdade, esse é o nosso convite de entrada aqui do museu. E é uma repetição de duas palavras, palavra e língua. E essas duas palavras, elas são repetidas em línguas que de alguma maneira ajudaram a formar a língua que a gente fala hoje aqui no Brasil, a nossa língua portuguesa. Então tem parola, italiano, tem língua, tem inhenga. Inhenga é fala ou língua, numa língua que é considerada a língua geral, que era a língua geral amazônia, o inhengatu, significa fala boa, ainda hoje falada no Amazonas. Então esse é o convite, esse é o nosso rito de passagem aqui do museu. Tá bom? E o que a gente vai conhecer agora quando a gente chega no museu? Qual a primeira coisa que a gente é convidado a conhecer? Bom, a gente tem aqui um convite todo visual, auditivo, é uma imersão realmente. O primeiro convite de imersão que a gente tem, eu chamo de floresta, mas é língua do mundo, línguas do mundo. Por que eu chamo de floresta? Porque a gente tem aqui vários totens. Talvez a gente pode até interpretar como troncos. São 23 totens, são 7.000 línguas faladas hoje no mundo. Então, essa é a primeira fala de todos esses totens, e cada totem é dedicado a uma língua ou um tronco linguístico. Quando você penetra nessa floresta, você é convidado a perceber essa sonoridade. E aí, na verdade, cada tronco fala uma língua. Todos os troncos têm o mesmo começo. No mundo, hoje se fala 7.000 línguas. E aí entra todo um falar dessa língua. Tem poesia, tem algumas palavras, algumas expressões nessa língua. Muito legal.
E agora chegamos ao Laços de Família. Isso, eu vou te mostrar agora um espaço do museu que se chama Laços de Família e que, na verdade, tem um pouquinho da história da língua portuguesa. De onde essa língua vem? Como que a gente consegue hoje estudar as semelhanças entre as línguas e chegar a um denominador comum? A gente parte do indo-europeu, uma língua imaginada, uma língua que foi criada a partir dessas semelhanças das línguas de hoje. Então, a gente partindo do indo-europeu, a gente vai perceber que esse indo-europeu, uma língua, uma proto-língua bem antiga, vai dando origem a vários troncos linguísticos. A gente vai acompanhando até a gente perceber onde é que está o Brasil nisso tudo. Eu vou pedir para a gente caminhar bem devagar para ir percebendo esse caminhar da língua portuguesa. Tá. Agora a gente tem todo ele aceso, mas há momentos em que ele se apaga e que só a linha do tempo da língua portuguesa se acende. Então você caminha observando todo esse trajeto da língua portuguesa, tá bom? E agora uma coisa que me despertou curiosidade. O porquê algumas línguas têm um asterisco e outras têm... Aonde que eu Uma vi? cruzinha. Uma cruzinha. O sânscrito, por exemplo. Isso. Tem uma O cruzinha. indo-iraniano, por exemplo, tem Tem um um asterisco. asterisco. É. Lembra que eu te falei que o indo-europeu é uma língua imaginada? Não tem registro, não tem uma gravação. Então, o estudo que os linguistas fazem hoje é perceber quais são as semelhanças do que existe hoje e ir agrupando essas semelhanças em famílias, em troncos linguísticos. O que tem o asterisco é quando eles criam uma língua, que é uma língua imaginada, ou uma língua criada em laboratório, enfim, para imaginar como que era lá no passado. Então, isso é uma língua imaginada, uma língua criada, é a indicação. E a cruzinha é quando uma língua é considerada morta hoje. Uma Ou língua que foi seja, extinta e não se fala mais. ninguém fala mais essa língua como comunicação direta. O latim hoje é considerado uma língua morta. As pessoas conhecem, as pessoas usam, mas não como uma língua de comunicação. Tá bom? Por isso ela é morta. Entendi. Então, a partir do momento que um povo não fala mais uma língua, essa língua deixa de distinguir. E há vários motivos para ela morrer, vários. Um deles é parar de ser falada como comunicação. Uma coisa interessante é as pessoas perceberem que o inglês e o português, lá no passado, já tiveram uma semelhança. Então, ambas vêm de uma base comum, que é o indo-europeu. E elas têm uma ligação, né? Aqui a gente percebe isso, ó. O inglês está aqui. Se você for seguindo lá para o passado, você vai perceber que eles vêm de uma mesma linha. E que todas elas estão interligadas de alguma forma. Sim. É lógico, existem outras línguas que podem não ter essa mesma origem. Por exemplo, as línguas indígenas aqui do Brasil. Pode ser que não. Não tem, né? Mas grande maioria de línguas que provém da região da Europa, Ásia, tem esse denominador comum antigo. Legal. Agora, uma coisa muito interessante que eu queria que vocês olhassem aqui agora. A gente está vendo um muro que é como se fosse uma grande... Olha, o que você percebeu? Na verdade, eu vejo um grande mural de lambe-lambe, porque a ideia é essa, né? Acredito eu que a ideia é essa. E como se tivesse, acho que, vários termos linguísticos passando nesse grande mural. É isso mesmo? Olha, ideia é essa? A ideia é essa. A gente tem aqui uma língua que é uma língua da comunicação, é a língua do dia a dia. E onde está esse dia a dia? No cotidiano. O cotidiano acontece nas relações humanas, principalmente no ambiente público, né? Na rua, quando você sai da sua casa. Então, aqui a gente tem um espaço chamado Rua da Língua, que é para a gente perceber um pouco como essa língua do dia a dia, da comunicação, da relação humana, se comporta. A gente tem poesia, a gente tem grafite, a gente tem o picho, a gente tem vários elementos que fazem você pensar nessa língua do dia a dia. E por isso, Rua da Língua, porque ela vai. E você vai com ela, você caminha. E você falou do lambe-lambe. Poderia ser uma tela chapada, uma parede toda branca. Mas se você perceber, existem umas rugas. Sim, sim. O lambe-lambe. O lambe-lambe também é uma ferramenta de linguagem, também é uma ferramenta de comunicação. E isso não é à toa. Nada que tem no museu é à toa. Tudo tem um porquê. E tem uma ligação com a sociedade e com a língua.
Vou te levar para outro espaço Posso agora. te fazer mais uma pergunta? Pode, claro. Já existia no museu, há anos atrás, já existia a Rua da Língua? Quando você saía do mesmo elevador que a gente saiu, a visão que o público tinha era praticamente a mesma. Só que a Rua da Língua tinha um outro nome. Era a Grande Galeria. E a Grande Galeria tinha um outro conceito. Na verdade, o conceito é muito parecido. Era a língua do cotidiano, a língua que se comportava em elementos sociais. Festa, dança, carnaval, culinária, futebol. Porque a língua ela se comporta de maneiras diferentes nesses cenários. Então, isso era mostrado através de vídeos curtos, 11 vídeos, numa grande tela. Existia um tablado um pouquinho mais elevado do chão, que separava o público dessa tela. E a Grande Galeria, quando você batia o olho, você via, na verdade, uma plataforma de trem. Uma estação. Plataforma, trilho e o cotidiano acontecendo, cotidiano social, mexendo com a língua portuguesa. E o interessante é que a gente passava. Como a gente está passando agora na rua, as pessoas passavam. Esse conteúdo era tão interessante que ele não podia ficar de fora dessa nova versão. Então a gente criou um espaço para esse conteúdo. Eu não vou te levar lá hoje, mas a gente tem um espaço, um mini cinema, onde a gente tem esses vídeos ainda hoje, tá bom? Que ele pode ser visto ainda. Pode ser visto. E aqui o Beco das Palavras. Aqui a gente tem o Beco das Palavras, também um espaço que já existia antes. O Beco das Palavras, ele trabalha também com a etimologia, com a história das palavras. Etimologia é a ciência que estuda a história, o desenvolvimento, o surgimento das palavras e de expressões. Então o Beco trabalha com isso. É uma sala, é um jogo, um convite para um jogo. São 3 mesas. Nessas mesas você tem pedaços de palavras, sufixo, prefixo, radical. Eles estão ali, sambando, dançando, navegando, a esmo. O jogo é, você tem que juntar esses pedaços e formar palavras. Só que você não fala sozinho, você precisa do outro para se comunicar. Então é um jogo em equipe. Então você tem que combinar com o outro visitante de você com ele juntar esses pedaços. Juntou uma palavra, você vai descobrir a origem dela. A base aqui é mais uma origem latina e grega. Vamos ver? Eu vou te mostrar conhecer? uma. Vamos conhecer com a gente. Olha, vamos ficar nessa daqui da frente. Aqui a gente tem alguns pedacinhos de palavras e a gente vai ter que juntar alguma, tá bom? Você consegue imaginar qual que a gente junta? Que pedaço com o quê? Musicalidade. Vamos Será lá. que vai? Ih, não foi. Não foi. Vamos tentar outra. Ó, formou uma. Celebridade. A palavra celebridade vem do latim celebritas, que quer dizer multidão. Ou seja, virar celebridade é batalhar para se destacar no meio da multidão. Ou será que a celebridade é aquela pessoa que consegue ser apenas mais um no meio da multidão? Vamos mais uma? Vamos mais um. Ô Ed, uma outra coisa que eu percebi, ela se forma sozinha também, né? Ali ela teve um encaixe, ela se encontrou e formou a palavra. Elas estão dançando. Se elas se juntarem, se elas se encontrarem, a palavra se forma. Eu adoro a origem dessa palavra. Para muita gente, músculo é sinônimo de força. Mas será que é mesmo? Na verdade, músculo vem do latim musculus, que quer dizer ratinho. E se a gente olha bem para um bíceps, parece mesmo que lá dentro existe um ratinho que mexe muito. Vamos lá, Vinícius. Vamos lá, vamos conhecer o próximo. Às vezes, quando você vai percebendo essas histórias, você fala, gente, que coisa doida. Como é que pode? Mas é porque a língua é sociedade, a gente interage com a língua, então por isso a gente faz associações. Imaginar um rato dentro do músculo do braço é uma coisa imaginável, mas era assim que eles faziam essas associações no passado. E a gente ainda faz isso também. E a coisa mais interessante disso tudo, que a todo momento que a gente está transitando de um lugar a outro, a Rua da Língua te faz um convite, né? A gente tem espaços no museu que são espaços de interação e a gente tem espaços no museu que é espaços de imersão. A Rua da Língua é um dos espaços que é um convite para você mergulhar, você vai imergir.
ela vai tentar conversar com você de alguma maneira. Então, espaço de imersão. Aqui eu já tenho um espaço que é um espaço de interação. Lá, eu falei para você que o Beco das Palavras, ele trabalha com etimologia, história de palavras. Aqui, no Palavras Cruzadas, a gente também tem esse conceito, mais uma vez. Só que aqui é um pouco diferente. Lá, uma base latina e grega, dessas origens. Aqui a gente já vai ter palavras que, no território brasileiro, se cruzaram e formaram, ao longo do tempo que a gente tem de vida, a língua que a gente fala hoje. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, eu vou pegar o meu chaveirinho. Ou então você, vem aqui você, ó. Pega uma palavra que te chama a atenção, clica nela. Mate. Arrasta ela até lá embaixo, ó, até ficar tudo amarelo. Isso. Mate. Isso é como a gente conhece hoje na nossa língua. Clica ali na setinha. Mate. Isso é a origem. Então, mate é uma palavra que vem da língua espanhola. Como? A gente tem aí uma fronteira muito grande com países que falam língua portuguesa. Esse contato de fronteira, esse contato de vizinhança, acaba trazendo muitas palavras para a nossa língua também. E uma coisa curiosa é que aqui a gente também pode perceber, numa segunda camada, que muitas palavras da língua espanhola que vêm para a nossa, o espanhol aprendeu com os nativos, com os indígenas. Tipo, olha uma daqui. curiosidade, chocolate. Eu acho que eu pesquisei alguma coisa sobre. Ela tem o mesmo significado ou não? Sim, o colonizador espanhol, quando ele chega, ele percebe que o índio já consumia algo assim e que ele chamava esse produto, enfim, do cacau de chocolate, numa língua nativa. O português, ó, o espanhol pega esse conceito, pega essa palavra e essa palavra chega para a gente também, mas por intermédio do espanhol. Então, a língua ela também pode ser uma via de caminho. Então, eu posso não pegar a sua palavra, de você, mas eu pego de alguém que te pegou. Alguém pegou essa palavra de você e eu pego dele, emprestado, e coloco na minha. Deu para entender isso, mais ou menos? Entendi. É uma via de acesso. E que outros a gente tem? Aqui eu tenho... Chorar é com as nuvens, saber é com os livros, separar é com as margens, Tênis. ver com os gatos, mascar é com as cabras. Uma coisa que eu consegui entender é que, na verdade, era muito mais fácil, talvez, para os indígenas pegar alguma palavra que já existia, né? E acho que os espanhóis ou quem chegou depois aproveitar essa mesma palavra. Sim, você está falando da chegada do português aqui no Brasil. Isso, era muito mais fácil. O português era um mínimo em número, né? O indígena, o nativo, era muito maior em número. É mais fácil eu aprender como você nomeia as coisas que estão ao seu redor do que eu inventar palavras para elas, né? Eu vou te levar para um computador que eu vou mostrar isso, tá bom? Aqui eu tenho uma questão que é o inglês e o francês. Então é a questão do hoje em dia, da internet, das redes sociais. Mas eu vou te mostrar um pouquinho mais, porque a gente está caminhando do hoje lá para trás, tá bom? Tá. Minha própria idade, minhas propriedades. Então, na verdade, a gente tem uma história sendo contada quando a gente chega dos antepassados. A gente tem isso cronologicamente? Tem e não tem. Então, por exemplo, você pode fazer a sua visita por qualquer espaço. Só que quando você explora o Palavras Cruzadas, você vai perceber, por exemplo, o inglês e o francês têm mais a ver com costumes. Por exemplo, francês, a moda, século XIX, século XVIII. A moda era uma via de acesso de palavras francesas para o Brasil. O inglês hoje é muito forte por conta do videogame, das redes sociais, muitas gírias atuais dos jovens, né? Não sei se você acompanhou aquela brincadeira que teve do cringe. Muitas daquelas gírias nascem em palavras inglesas, do inglês. Então isso é muito forte hoje, tá bom? Vamos lá. Eu vou te levar ali, ó. Vamos lá?
Tupinambá. Tupinambá. Tupinambá, vamos entender que era uma língua de contato na costa brasileira quando esse português chega, tá bom? Embora também seja o nome de uma tribo indígena. De uma tribo não, de um povo indígena, de uma etnia, certo? Eu tenho aqui várias palavras que vêm dessa língua, Tupinambá, e se você perceber, a maioria delas, ou quase todas elas, dizem respeito à natureza, à culinária, são animais, são plantas, são regiões, são lugares, porque é aquilo que a gente estava falando, o português não ia perder tempo de tentar criar palavras para esses lugares, para nomear. Ele precisava se comunicar. Então, primeira via de contato é comunicação. Então, a gente aprende com esse nativo como que ele fala, Cutuc. para se comunicar. Então, a gente vai se comunicar, e aí sim, depois vem toda a minha intenção de dominação, de colonização, enfim, de imposição de língua. Mas esse primeiro contato, que durou um certo tempo, faz com que várias palavras cheguem na língua portuguesa e que estejam até hoje na nossa língua. Por isso aqui a maioria é natureza, comida. Tem uma que eu gosto muito aqui, deixa eu ver se aparece. Ah, jabuticaba é incrível. Jabuticaba. Pra gente hoje. Mas na língua tupinambá, Jabuticaba. gordura de jabuti. Nossa, curioso. Olha como a língua se moderniza também, né? Pipoca, por exemplo, é pele estourada no original. Mas em algum momento o índio, por associação, assim como o músculo, associa a pele do grão do milho que estoura, talvez, com a pele estourada. Possivelmente, né? Porque a pele ficava toda empipocada e daí tinha... Então, tem alguma que você queira ver? fiquei curioso para uma palavra. Cadê? Vamos ver se ela aparece. Pichain. Ixaim. Cabelo muito crespo. Apichaim. Você imaginava que essa palavra tinha uma origem indígena? Muito curioso. Nunca pude imaginar. Você diria que talvez ela tivesse que tipo de origem? Acho que uma origem, sei lá, espanhola, mas nunca pude imaginar que era de origem indígena. Ou africana, enfim. O gostoso desse espaço é que o público fica realmente surpreso, ele realmente interage com essas histórias. E é como todos os espaços, né? Espaços de imersão. Sim. Eu sempre faço o convite para o público tentar se reconhecer aqui nesse espaço, tentar se achar em algum lugar. Esse daqui é um espaço muito interessante para o público se achar. E muitos se acham nesse lugar. Eu vou te levar agora nesse espaço. E quando a gente fala de nós da língua, a gente fala de geograficamente da nossa língua portuguesa? Ou, enfim... A palavra nós, o que ela te traz? De interpretação, de significado, o que vem à sua mente? Pessoas, lugares... Quando você diz pessoas por causa do nós, sim, o pronome, sim. certo? Uhum. Outra coisa? Não e quando sei. você amarra, faz um nó difícil de desatar? Ah, então uma amarração... Pode ser também. O português não é uma língua que é falada somente em Portugal, que traz essa língua para o Brasil, e aqui no Brasil. Essa é uma língua falada no mundo inteiro, em todos os continentes. E aqui a gente mostra isso. Aqui a gente tem vários países, na verdade são 9, que falam língua portuguesa como língua oficial, e Nós da Língua é um convite a nós brasileiros e todos os visitantes que visitam o museu a saberem como é o português, língua, nesses outros lugares. Porque se a gente sabe que em Portugal e Brasil a língua é diferente, embora a mesma, nesses lugares também. E assim como no Brasil, em cada lugar que essa língua portuguesa chega, ela se manifesta de uma maneira diferente, porque a história desse lugar é diferente. E o nós desse lugar é diferente. Bom, a gente precisa mostrar isso para vocês. E o que a gente trouxe aqui é a ideia da tag. Então, hashtag, tag, você clica, você vai ter informação a respeito dessa língua portuguesa fora do Brasil, fora do eixo Portugal,
nesses lugares. Então aqui a gente tem várias informações. E o mais curioso para vocês acompanharem aqui, ó, com a gente, ó, as hashtags e as informações de cada região. Na verdade, são regiões onde é falado português. Onde é falado português, seja como língua oficial ou seja como língua de herança, como uma língua de uma comunidade. Por exemplo, ó, em Goa se fala português em algumas comunidades. E aqui a gente tem um poema em língua portuguesa, mas língua portuguesa de Goa. Jabuticaba, E o mais curioso que eu simplesmente desconhecia é que tem 260 milhões de falantes de língua no mundo. portuguesa no mundo. É muita gente. É muita gente. Muita gente. E dizem que, estimativas de que num futuro não muito distante, a concentração de falantes de língua portuguesa se dará mais na África do que propriamente no Brasil. Tem crescido essa... Não é, por exemplo, em alguns países aqui a língua portuguesa não é falada em grandes dimensões, mas sim por algumas comunidades. Como ela é oficial, ela é língua de documento, ela é língua de reunião, mas em casa as pessoas são bilíngues, trilíngues. Então, Uma outra coisa que eu achei muito curioso, nós temos objetos táteis, né? sim, eu não sei se você percebeu, mas sempre que você chega num espaço novo do museu, num espaço expositivo, a gente vai ter esse totem, esse dispositivo que a gente chama de dispositivo de apresentação e ele é acessível. Então a gente vai ter um texto curatorial apresentando esse espaço, a gente vai ter um vídeo que não chega a ser um videoguia, mas que apresenta também em Libras esse espaço novo de visitação, e a gente tem uma hashtag que te leva, hashtag não, um QR Code, que te leva a um web app do museu que vai trazer também essas informações em áudio. Então, no mesmo momento que eu já estou visitando, eu posso acessar pelo QR Code. Exato. E aí eu já tenho toda a informação, ó, do desse nosso da novo língua, espaço que você vai viajar. desse novo espaço que eu vou viajar. Exato. E hoje eu só não consigo acessar esse objeto tátil, esses objetos táteis por conta de pandemia, por conta Exato. do momento que a gente está vivendo, então eu não consigo. Alguns Mas artistas foram futuramente- convidados a criarem obras ou jogos táteis interativos para fazerem parte desses dispositivos acessíveis. Então eles são toque. Ou é uma obra de arte ou é um jogo. Aqui a gente tem um jogo. Mas, por conta da pandemia, como a gente tem que tomar muito cuidado com o toque, isso só vai estar disponível quando a gente tiver uma abertura maior por conta do fim da pandemia. Por enquanto ele está fechado. Está fechado. Ele está inacessível. Olha, eu te trouxe Português do Brasil. português do Brasil. A gente chama também de linha do tempo. Para os curadores do museu, aqui seria a alma do museu. Aqui a gente tem um espaço que vai trazer uma linha realmente do tempo, contando a história dessa língua portuguesa aqui do Brasil, tá bom? Então a gente começa essa linha lá no latim, no Império Romano, vai caminhando ao longo dessa história, mostrando como essa língua se desenvolve, chegando na Península Ibérica, e como essa língua chega no Brasil com esse viajante português que chega aqui como colonizador. E que aqui encontra nativos falando diversas línguas, principalmente e primeiramente as línguas de origem tupi, e ali eu te mostrei o tupinambá como uma língua de contato. E aqui no Brasil as dinâmicas sociais entre esses vários povos faz com que a cultura brasileira se forme e a língua portuguesa se forme, a língua portuguesa do Brasil. Um contato que não foi um contato tranquilo, foi um contato violento, foi um contato com muitas perdas, foi também um contato de dominação, por que não dizer assim, e isso faz com que a gente tenha várias características de toda essa história na língua portuguesa. Então aqui a gente tem cortes de momentos, e a gente vai trabalhar esses cortes para contar um pouquinho dessa história, não só da língua, mas também do povo. Do povo em que se formou peças, aqui. em obras, né? O mais Sim. curioso é quando você chega aqui e você vê uma joia, foi uma joia de uma crioula, A gente tem provavelmente, aqui né? um jogo de brincos e colar, são ouros de crioula, joias de crioula. No primeiro momento você olha, a gente tem um pouquinho de informação,
Mas o bacana daqui são as camadas. Então a gente pode trazer o público aqui e trabalhar a partir desse brinco, desse colar, toda a história das escravas que compravam a sua alforria, a sua liberdade e que de alguma maneira investiam na sua vestimenta, investiam no ouro, nas joias que usavam, talvez para falar, olha, eu sou uma mulher livre, eu sou como você. Agora eu não sou mais diferente, agora eu também posso. E ao mesmo tempo eu tenho uma interação para entender o link que essa história é contada? Não precisamente. A gente tem, ao longo da linha do tempo, vários especialistas fazendo com que você se aprofunde nesse conhecimento. Então pode ser que tenha em algum vídeo aqui uma explicação mais profunda sobre esse objeto, mas não necessariamente. Então pode ser vários assuntos trabalhados aqui nessa linha do tempo a partir das pesquisas linguísticas que são feitas. Linguísticas, de antropologia, de sociologia, porque é tudo uma combinação. E uma coisa para vocês observarem, vocês que estão aí do outro lado, é esses objetos que nós temos aqui expostos, que acredito eu, que a maior parte dos objetos são objetos... Olha, alguns são obras de arte, alguns são objetos antigos, outros são objetos comuns. A gente não tem aqui a necessidade de trazer para você a ancestralidade propriamente dita nesses objetos. Então, os objetos, eles nos ajudam a contar uma história. E ali alguns são reproduções, por exemplo. Ali a gente tem uma obra incrível do Arnaldo Antunes. Quando a gente bate o olho nessa obra de arte, a gente é convidado a tentar interpretar essa obra de arte. Aqui a gente tem poesia, aqui a gente tem palavras. E o legal daqui... Deixa eu parar esse vídeo. Já parou. O legal daqui é tentar perceber o quanto essa criação do Arnaldo Antunes conversa com esse conceito da língua portuguesa trabalhado no museu. Essa língua da comunicação, essa língua do dia a dia, essa língua que se transforma na boca do povo, que se transforma conforme o tempo passa, que pega emprestado tudo o que acontece na sociedade e representa nas palavras que essa sociedade acaba usando para se comunicar. Então essa obra traz toda essa diversidade da língua para a gente. E todas as obras de alguma forma se conversam, né? Sim, nada aqui é por acaso. Como eu te falei, tudo tem um porquê. A escolha dela aqui é para contar uma história, é para sistematizar um conhecimento que foi trabalhado aqui, ou é para fazer você ficar com uma pulguinha atrás da orelha e procurar uma resposta até fora do museu. Porque o museu ele não se fecha dentro dessas paredes, então ele continua para fora, continua na rua, continua na casa, continua na escola. Então é um convite também a alguns objetos colocados aqui no museu. E a cada espaço que a gente visita aqui no museu, a gente tem uma parte da nossa história sendo contada. A gente tem as exposições que acontecem temporárias. Sim, a gente tem o primeiro andar, que é um espaço de exposições temporárias. A cada 3, 4 meses, uma exposição ocupa aquele espaço. Pode ser literatura, pode ser algum elemento da língua portuguesa que é esmiuçado. A gente já teve exposições de Fernando Pessoa, Machado de Assis. A gente teve uma exposição que se chamou Menas, o certo do errado, o errado do certo, que trabalhava justamente o que é erro na língua portuguesa e quem diz que é. Então a gente trabalhava isso nessa exposição. Então é um espaço para falar da língua, continuando o conceito que a gente tem aqui no segundo, que é o nosso espaço de exposição de longa duração. Eu vou te levar para o terceiro andar agora. Eu vou apresentar aquele espaço de lá. Vamos lá com a gente, conhecer mais um espaço. E é um espaço de imersão. Então eu vou falar um pouquinho dele, mas você vai ter que emergir e tentar perceber que espaço é esse, tá bom? Eu te trouxe pelas escadas porque eu acho muito interessante esse lugar, porque eu não sei se você reparou na fachada do prédio, em que prédio a gente está. A gente está na Estação da Luz. O museu está aqui dentro também não é por acaso, é um lugar de passagem e é um lugar em que vários povos diferentes chegavam na cidade de São Paulo. Então é um prédio histórico, tem mais de 100 anos, ele é de 1901. E para o museu vir para cá, um restauro foi feito, lá na década de 2000.
E foi colocado alguns elementos que, você batendo o olho, você fala, isso daqui não é antigo. E é intencional, que é para mostrar essa interferência mesmo. O que é antigo, o que é novo. Foi uma escolha. Para ter esse contraste. Exato. Então o ferro está presente de novo, já que a gente está falando da Revolução Industrial, a era do ferro, montando essa estação, a gente tem o ferro de volta. Só que agora numa outra cara e numa outra cor, que é para você perceber isso. Ô Ed, o que a gente vai conhecer agora? A gente vai conhecer o Falares. Aqui é o terceiro andar. O terceiro andar é imersão por si só. Eu não vou te levar nas outras duas partes que tem, porque a gente vai ficar só no Falares, tá bom? É uma imersão que hoje a gente não vai fazer. Mas até um convite para quem está lá do Sim. outro lado, vir ao museu. Quem vem ao museu tem que conhecer o terceiro Tem que andar, conhecer. que é o auditório e a Praça da Língua. O Falares, a gente traz o conceito que é, ouça, perceba, que língua é essa falada no Brasil, que está na boca do povo. Assim como eu falei para você que alguns vídeos antigos fazem parte ainda do museu, e que foram divididos em temas, aqui a gente tem tribos. As tribos sociais, como a gente chamava antigamente, são grupos. Então a gente tem esses grupos divididos em algumas telas, em tamanho real, e pessoas que são próprias desses grupos vão falar em língua portuguesa para a gente. E a gente vai perceber a sonoridade, o que eles têm a dizer, como eles utilizam essa língua. Que língua é essa? Será que eu entendo tudo? Será que eu não entendo nada? Mas a língua é portuguesa. Então, na verdade, Então, é uma a gente vai fazer. diversidade de como se fala a nossa língua no nosso país. Exato. Lá embaixo a gente conheceu um pouquinho dessa questão da diversidade se formando. Sim. Aqui ela se mostra pra gente. Então aqui a gente vai ver de fato isso. É curioso que é em tamanho real, né? Tamanho real. É como se você estivesse realmente junto a essa pessoa. De frente para a pessoa. É lógico que a gente está acompanhado, mas eu sempre peço para as pessoas chegarem perto, observarem, perceberem melhor a sonoridade. Porque se você perceber, é muito som, é muita gente falando. E a ideia, mas a ideia é muito essa, né? A De ideia você é essa. entender é o que a gente vive em São Paulo, das várias línguas e dos vários sotaques, da forma que é falado o nosso Vai português. agora na estação, na Gale da Estação da Luz. É isso. Essa sonoridade. Você vai né? ouvir isso. Isso foi trazido para cá. E uma coisa curiosa, né? Temos o microfone, ou melhor, temos o fone de fone. ouvido, mas o fone de ouvido, por conta Da pandemia. do nosso período pandêmico, ele é inutilizado. Porque você pode estar com dificuldade de ouvir. Sim. Então você tem a oportunidade de ouvir melhor. Então você aproxima esse som de você. Mas o protocolo da Covid nos diz que esse contato não é legal. Não é para agora. Participando de alguns eventos profissionais. E que tribo é essa? O que tema é esse? Vê aí para mim. Jovens. Eles são divididos por tribos ou não, os totens? Eles são divididos por temas. Por temas. Mas a gente pode, às vezes, dependendo da mediação que a gente queira fazer com o público, abordar como tribos, como grupos específicos. Então a gente consegue fazer isso. Aqui jovens, aqui crianças, há professores, educadores, profissões. Então a gente consegue fazer um recorte por tribo também. Tudo depende da sua intenção educativa no momento com aquele grupo. Então esses recortes são possíveis. O museu ele é montado e trabalhado a partir de recortes, né? Então história da língua é um recorte, etimologia é um recorte. Esse espaço é um espaço de fluxo, a gente pode também, porque aqui é aquele espaço que a gente não vai conhecer. Então aqui é uma preparação também para esse público que vai entrar
no auditório na Praça da Língua. E muito legal essa obra, né? O Lute. Isso faz sucesso, ela é bem chamativa, visualmente, mas também conceitualmente. E quando você passa por todo o museu, conhecendo a história da língua portuguesa aqui no nosso território, você percebe que a palavra lute, ela é fundamental. Inclusive hoje a palavra lute está presente em muitos acontecimentos e muitas transformações que a língua portuguesa tem passado. Hoje, esse lute com relação à palavra, ele tem acontecido hoje na boca de todos os falantes do Brasil. Concordando ou não concordando, essas transformações estão acontecendo. E a palavra lute, ela está lá, ela está junto. Olha a palavra lute. Se vocês puderem dar uma olhada, olha que obra de arte. O Ed, e agora finalizando o nosso passeio pelo museu, que na verdade finalizando agora, né? Para o público que está acompanhando a gente. Sim. Porque na verdade tem muito mais outras coisas para esse público. Não tem como você vir ao museu e em 1 hora, em 40 minutos, você conhecer o museu como um todo. Não tem como. Você precisa vir outras vezes, fazer outras visitas, porque é muito conteúdo, é muita informação. E existem muitas camadas nesse conteúdo. Eu vou te mostrar agora a imagem que a gente tem aqui nessa janela. Eu sou apaixonado por esse bairro, por essa região, e ter a oportunidade de, dentro da Estação da Luz, poder ver o Parque da Luz, ou o Jardim da Luz, para mim é incrível, porque esse é o primeiro parque público de São Paulo, que surgiu como Jardim Botânico, depois Jardim Público. Então, muitos acontecimentos da cidade de São Paulo foi aqui, nesse parque. E a Estação da Luz veio ocupando um espaço desse território do parque. Então, o parque ele ocupava essa área. E aí veio o projeto da Estação da Luz e os trilhos da Estação da Luz, porque essa estação é de 1901, mas já existia os trilhos, já existia o caminho. Quando a Estação da Luz vem, os trilhos foram rebaixados. Por quê? Porque a cidade já estava crescendo. Então era preciso a estação estar aqui, mas não atrapalhar o fluxo de pessoas que tinha. Então os trilhos foram rebaixados e foram construídas 3 passarelas. Então o trem passava, mas as pessoas também passavam, sem atrapalhar um ao outro. Então é incrível a imagem estar aí pra gente. Nossa, que curioso. Então é um convite para vocês que estão aí do outro lado. Venha conhecer o nosso Museu da Língua Portuguesa, que tem o terraço com um café incrível e uma vista mais linda ainda, né, Ed? Futuramente isso vai estar aberto ao público, vai ter esse café no terraço. Conhecer um Ele tá em pouquinho mais montagem. da nossa língua portuguesa. Isso. Informações sobre ingressos no site www.museudalinguaportuguesa.org.br, e a reconstrução do Museu da Língua Portuguesa não seria possível se não fosse a realização do Ministério do Turismo e do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, concebida e realizada em parceria com a Fundação Roberto Marinho. O museu tem como patrocinador master a EDP Brasil, como patrocinadores o Grupo Globo, o Grupo Itaú Unibanco e a Sabesp, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Conta também com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. É isso aí, esperamos vocês aqui no todos. Museu da Língua Portuguesa. Obrigado, Vinícius. Obrigado pela disponibilidade, Obrigado. Ed. Obrigado vocês.